Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Amém. Nós vamos continuar a nossa série. Nós estamos fazendo essa série de pregações sobre a apresentação que Jesus fez de si mesmo ao mundo. Ele disse várias vezes, eu sou. Aquele eu sou do Antigo Testamento, lá de Êxodo 3, se revelou no Novo Testamento. Eu sou o Messias, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida. E hoje nós vamos destrinchar mais um ponto desta série, eu sou a ressurreição e a vida. E para tanto nós vamos ler João 11, a partir do verso 21. João 11, verso 21, nós vamos ler até o 27. E a Bíblia diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Falando a respeito da morte de Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Senhor, o teu Filho é a ressurreição e a vida. E nós vamos falar deste Cristo hoje. O Senhor precisa me ajudar a falar. O Senhor precisa ajudar esses irmãos a ouvir, porque nós não temos capacidade nem de falar e nem de ouvir. Mas se o Senhor nos ajudar, eu vou falar, eles vão ouvir, e nós vamos te adorar, e nós vamos te glorificar, e a nossa vida será mudada para sempre, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ditados populares são formas que o mundo tem de expressar alguma verdade. É uma cosmovisão popular, se é que eu posso falar dessa maneira, uma cosmovisão popular. Você tem muitos, né, ditados, né? Por exemplo, cada macaco no seu galho. O que quer dizer cada macaco no seu galho? Quer dizer que não se meta onde não é chamado. Cada um fique na sua. Você faz o que você sabe, eu sei o que eu sei. Cada macaco no seu galho. Ou senão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, persevere, continue, porque no final você vai conseguir alguma coisa. Então, os ditados populares expressam alguma cosmovisão, quer dizer, uma visão que um povo tem da vida. Com relação à própria vida, há alguns ditados populares. Por exemplo, enquanto há vida, há esperança. Todo mundo já ouviu isso. Enquanto há vida, há esperança. Que tem um problema. Esse ditado tem um problema. Enquanto há vida, há esperança. Quando a vida acabar, a esperança foi-se. É o que quer dizer esse ditado aqui. Só não há solução para a morte. Isso é uma cosmovisão do mundo. Nós sabemos que há solução para a morte, né? Mas só não há solução para a morte. Querendo dizer o seguinte: o poder humano consegue muitas coisas enquanto não existe morte. A hora que a morte acontecer, cessa o poder humano. Aí não tem solução. Bom, os ditados são isso, né? São cosmovisões que as pessoas têm do mundo. E eles expressam, particularmente esses com relação à vida, expressam uma coisa que é comum e é natural. As pessoas têm medo da morte. A morte é o fim visível de todo ser humano. O ser humano tem medo da morte porque a morte é um desconhecido, né? Todo ser humano tem medo do desconhecido. Normalmente, quando a pessoa vai começar um trabalho novo, sempre dá uma tremida, não sabe o que vai encontrar. Sempre é dessa maneira na vida do ser humano. A morte é uma desconhecida, o que existe do lado de lá. Então a morte infunde medo. Com Jesus é diferente. Nós lemos aqui
nos versos 25 e 26, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Com ele, meus irmãos, não existe um desconhecido, não existe o desconhecido total. Sabemos alguma coisa, não sabemos tudo, mas nós sabemos alguma coisa por causa da palavra de Deus, sabemos alguma coisa a respeito da morte e da continuação após a vida que nós temos, né? Jesus, meus irmãos, quando ele encarnou, ele antecipou, eu tenho dito isso várias vezes aqui, antecipou algo do futuro, de duas maneiras que eu queria dizer aos irmãos. Primeiro, através dos sinais e maravilhas, ele eliminou durante algum tempo, e todos os que presenciaram os milagres viram isso, ele eliminou por um tempo a realidade da queda. Por exemplo, Jesus apaziguou uma tempestade, lá em Mateus 8, 23 a 27. Uma grande tempestade, os discípulos estavam no barco e Jesus apacentou, acalmou a tempestade, a ponto de quem estava no barco perguntar: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? A tempestade, meus irmãos, o furor da natureza é o fruto da desordem que foi instalada por causa da queda. Outra coisa que Jesus fez foi expulsar demônios. Marcos 5, de 1 a 20, fala sobre o gadareno, né? Terrível endemoniado. Jesus perguntou qual era o nome do demônio, o demônio respondeu: uma legião. Não era um só, era demônio. Quando acabava mais, os irmãos conhecem a história. Aí os demônios mesmo pediram para Jesus para que se eles fossem ser expulsos, que fossem mandados para os porcos. E aí Jesus, nossa, deu um choque aqui. Jesus permitiu, eles foram para os porcos se precipitaram num despenhadeiro, morreram todos, e o pessoal pediu para Jesus se retirar daquela terra, Decápolis. O próprio endemoniado, ele queria ficar com Jesus: eu vou contigo, mas Jesus falou: não, fique na sua cidade, que, parafraseando, Jesus disse assim: você fique e fale para eles o quão bom o Senhor foi para você. Está todo mundo querendo que eu vá embora, mas eu tenho povo nessa cidade. Quem pode ser um missionário nessa cidade? Você que foi curado. Então você fica e fale do que o Senhor te fez. Curou muitos enfermos, lá em Mateus 14, 14. E tem uma coisa interessante que Jesus fez, meus irmãos. Ele reverteu na multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães sobrou muito pão e muito peixe. Eles levantaram 12 cestos de 5 pães e 2 peixinhos. Eles levantaram 12 cestos do que sobrou. Só que, meus irmãos, em Gênesis 3, quando o homem pecou, o Senhor disse para Adão: maldita é a terra por causa de ti. Com dor você vai trabalhar, e também, quando você plantar, vai haver espinho, vai haver erva daninha. Quer dizer, a maldição da queda levou a uma diminuição no sustento, na provisão da terra. Se a terra vai produzir tanto, com a queda produz menos. Na multiplicação dos pães, Jesus reverteu isso. Sobrou, não faltou, sobrou. Então, através desses sinais e maravilhas, Jesus mostrou um pouquinho do futuro, de como será o futuro. Mas tem uma outra forma, uma outra acepção em que ele antecipou o futuro. É o fato dele ter vivido sem pecado. Normalmente, se você for perguntar para alguém o que você espera de maravilhoso quando você for na vida eterna, se você fizer uma pesquisa dessa, eu penso que a pessoa vai responder ruas de ouro, a árvore da vida, o rio que corre do trono de Deus e tudo mais. Dificilmente, meus irmãos, alguém vai dizer: olha, o que eu estou esperando mesmo na Nova Jerusalém, na cidade que Deus está preparando, é que lá não vai haver pecado. Essa é a maior realidade de todas, né? E Jesus antecipou isso vivendo uma vida sem pecado. Então, meus irmãos, natural que ele tivesse tratado da morte. A morte é uma coisa que incomoda o homem. Jesus veio salvar o homem, ele precisava tocar nesse assunto, né? Com relação à palavra morte,
nós temos duas acepções também. Primeiro, a morte propriamente dita. Foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro morreu, bateu as botas, vestiu o paletó de madeira, né? E a outra acepção de morte, meus irmãos, é quando não há perspectiva nenhuma de futuro. Como é que um ser humano vive, meus irmãos, sem perspectiva de futuro? O que você espera da vida? Não, eu não espero nada. Irmãos, com certeza, muitas pessoas se suicidam. Não sou entendido no assunto, mas com certeza muitas pessoas se suicidam porque não veem que a sua vida vá produzir qualquer coisa de proveitosa. Tem uma pessoa, meus irmãos, que estava dessa maneira, e quem estava dessa maneira, como está lá em Marcos capítulo 5, versos 25 a 34, aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, meus irmãos, ela não tinha a menor perspectiva de futuro, porque se você ler em Levítico 15, de 25 a 27, você vai ver, nos versículos anteriores ao 25, você vai ver que a mulher, na sua menstruação, lá fala, na sua separação, ela ficava separada, eram os dias da sua separação. Ela não podia ficar junto. E tudo que ela tocasse era imundo. Se ela sentasse na cama, a cama era imunda. Se alguém encostasse nela, ficava imundo. E nos versos 25 a 27 de Levítico 15, a palavra diz: quando houver um fluxo na mulher por tempo maior do que o tempo da sua separação, essa mulher estava com fluxo de sangue há 12 anos. Fazia 12 anos que ela estava afastada do convívio. Ela não podia estar onde Jesus estava, irmãos. Ela não podia estar ali, porque pela lei ela tinha que estar separada. Ela ousadamente foi e falou: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela teve medo de revelar, meus irmãos, porque ela não podia estar ali. Jesus falou: alguém me tocou, e ela ficou na dela. Pedro falou: Senhor, como é que o Senhor fala se alguém me tocou? Onde o Senhor vai uma multidão, está todo mundo tocando no Senhor. E o Senhor disse que alguém me tocou. Aí Jesus falou assim: eu sei que alguém me tocou de maneira diferente, porque saiu de mim virtude. Aí a Bíblia diz que aquela mulher não podia mais se esconder, e aí ela se revelou e ela foi curada. Então você tem a morte propriamente dita, e você tem, meus irmãos, a morte figurada, né? Com relação à morte propriamente dita, nesse texto, você tem esse texto de Lázaro, você tem a filha de Jairo, meus irmãos, cuja história está em Marcos capítulo 5, versos 35 a 42, e você também tem o filho da viúva de Naim. Naim é o nome da cidade, né? Naim não era o nome do marido dela, Naim era o nome da cidade. Em Lucas 7, de 11 a 15. Meus irmãos, nesses textos todos, tem uma coisa muito emblemática, nesses textos em que Jesus traz à vida aqueles que estavam mortos de mortos mesmo, enterrados, ou que iam ser enterrados, né? Que é o fato, meus irmãos, de Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi chamado para olhar para alguém que estava morto. Meus irmãos, na hora em que ele esteve diante de Lázaro, daquele sepulcro que estava selado, na hora que ele esteve diante da filha de Jairo, na hora que ele esteve diante do filho da viúva de Naim, estava o cortejo, estavam enterrando o rapaz, estavam vindo pela estrada para ir para o cemitério, enterrando o rapaz. Quando ele fez isso, irmãos, aconteceu um encontro extraordinário. Aconteceu um encontro entre a vida, que era Cristo, e a morte. Essas duas realidades se chocaram. Só que, meus irmãos, enquanto a vida tem existência, a vida tem existência. A vida tem, para usar um termo teológico, a vida tem uma realidade ontológica. Eu tenho falado muito de ontologia aqui, tá certo? Na quinta-feira eu falei. Ontologia é o estudo do ser. Ontologicamente, a vida existe. Ela é um ser. Ela foi criada por Deus, a vida. E antes de ser criada, ela já era um ser, porque o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, é a vida.
O Pai é a vida, o Filho é a vida, o Espírito é a vida. A vida tem uma realidade ontológica, a vida existe. A morte, meus irmãos, ela é um acidente de percurso, ela é um defeito de fabricação, que não tem existência ontológica. A morte não foi criada. Gênesis 1:31 diz que tudo quanto Deus tinha feito era muito bom. A morte não foi criada por Deus. Jesus estava diante de algo que quer ser um ser, mas não é um ser. Jesus estava diante de algo que quer intimidar. A morte intimida, irmãos. A morte intimida todas as pessoas. As pessoas às vezes você pergunta para alguém, como é que você vai? O outro responde assim, tendo saúde e tudo bem. Quer dizer, eu ficando longe da morte. A morte intimida. Mas a morte, meus irmãos, não tem poder, porque ela é um acidente de percurso, ela é fruto da queda, mas nós já vamos ver o destino dela. A morte, meus irmãos, é alguém que grita, mas diante do Salvador ela se cala, porque quando Jesus disse para Lázaro, Lázaro, sai daí, a morte se calou e Lázaro saiu vivo. A filha de Jairo, a mesma coisa, o filho da viúva de Naim, a mesma coisa. A morte, meus irmãos, é algo que quer se proclamar um vencedor, mas ela vai ser definitivamente derrotada, e esse texto eu quero ler, que é Apocalipse 20, verso 14, a Bíblia diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos uma coisa maravilhosa, irmãos. É tão absurdo o poder de Jesus sobre a morte, que esse Apocalipse 20, 14 que nós lemos, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre, significa que a morte vai ser abolida, ela vai ser suprimida, irmãos, do vocabulário de Deus, isso quer dizer, do vocabulário do universo, quando todas as coisas estiverem estabelecidas pelo Senhor. Quando o Senhor estabelecer os novos céus e a nova terra, e estabelecer definitivamente aqueles que forem para o lago de fogo e enxofre, eu já vou falar deles, porque é importante. Nessa hora, a palavra morte, meus irmãos, ela vai ser abolida. Olhem estes textos. João capítulo 5, versos de 21 a 29, fala assim, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Filho é que vai julgar-nos. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora olha a partir de agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha agora, irmãos. E deu o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Vocês entendem, meus irmãos, que não vai haver morte? Quando nós falamos de morte eterna quer dizer um estado de afastamento da bondade de Deus, um estado eterno de afastamento de Deus. Mas vocês estão entendendo que essa morte não significa falta de consciência. Uns vão ressuscitar para a ressurreição da vida, outros vão ressuscitar para a ressurreição da morte. Significa que aqueles que fizeram mal, aqueles que não creram em Jesus como Salvador, eles vão estar vivos. Durante a vida deles, meus irmãos, eles viveram
sem querer saber de Deus. O grande problema dos ímpios, é o seguinte, dos ímpios, meus irmãos, é o seguinte: eles não querem saber de Deus, mas mesmo não querendo saber de Deus, eles aproveitam tudo o que Deus deu e que não foi tirado da humanidade, mesmo com a queda. Esse mundo está caído, o universo está caído, mas mesmo assim, por uma incrível misericórdia, bondade e amor de Deus, nós ainda temos uma graça chamada comum, que permite que mesmo ímpios tenham amigos, se casem porque amam e permaneçam casados porque se amam até o fim. Eles têm bondade, eles fazem coisas boas, mesmo caído, o mundo caído, mesmo os ímpios desprezando o Senhor não tirou isso deles. Eles aproveitam do mundo que Deus deu para eles desfrutarem. Que mais? Harmonia, irmãos. Os ímpios ouvem músicas maravilhosas, se emocionam. Aqueles que gostam de literatura, como eu gosto de escrever, desfrutam de poemas, de contos, coisas maravilhosas, coisas que têm harmonia, que são bonitas, que emocionam, que fazem chorar. E esculturas, pintura, escultura, quando vieram as esculturas do Rodin lá para São Paulo, perto da Estação da Luz lá, irmão, durante todo o tempo que ficou a exposição do Rodin lá, fila e fila e mais fila e mais fila, todos os dias da semana, todo mundo queria ver, são coisas lindas, coisas históricas que o tal do Rodin fez, todo mundo quer, porque é bonito, não foi tirada essa capacidade do ser humano. Que mais, irmãos, existe na natureza, mesmo na natureza caída? Canto de pássaro, irmãos. Aquelas brincadeiras dos golfinhos, quem não gosta daquilo? As baleias, quando elas se exibem, né? Dá a impressão que elas se exibem. Cachorrinho brincando. Meu irmão mora lá em São Paulo, quase todo dia ele me manda um vídeo de cachorrinho brincando e coisa e tal. É a coisa mais linda do mundo. E isso no mundo caído, irmãos. Que mais? Beleza, irmãos. Montes e vales. A gente morou lá em Bragança Paulista, eu morei no Joanópolis, que fica perto de Bragança. E, meus irmãos, a paisagem lá é de tirar o fôlego. É de Amparo para Bragança, tem uma estrada. Amparo está dentro, parece um vulcão, está lá dentro, né? Essa montanha toda lá está lá dentro. Então você sobe para sair de Amparo. Aí depois tem que descer para chegar em qualquer lugar. A estrada é linda, irmãos, é linda. É uma paisagem que emociona. Eu pegava aquela estrada uma vez por semana, que eu ia para Amparo. Significa o seguinte, meus irmãos, que o propósito de todas as coisas continua o propósito original. O propósito é glorificar o Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus a propósito no mundo. Agora, esses, meus irmãos, que não creem no Senhor, o poder da ressurreição é tão grande que Jesus vai ressuscitar os céus para a vida eterna e vai ressuscitar os ímpios para a morte eterna. Esses que irão para a morte eterna, irmãos, outro dia eu ouvi uma explicação que eu não lembro quem falou, mas a frase é a seguinte: vai ser um mundo ateu para os ateus. Nesse mundo, irmãos, não vai haver mais a graça que hoje existe, da qual eles desfrutam mesmo sendo ímpios. Não vai haver mais beleza nenhuma, não vai haver harmonia nenhuma, não vai haver leveza nenhuma. É isso que vocês querem. Isso tudo foi dado por Deus. Vocês não querem Deus, então agora vocês vão viver sem isso. Um mundo, meus irmãos, onde não vai haver propósito. Nós trabalhamos porque tem um propósito. O irmão trabalha porque quer alguma coisa, consegue, faz. É próprio da vida humana. Imaginem um mundo, irmãos, onde não vai haver propósito. Você faz, não tem por que você fazer. Eles sempre quiseram viver assim. Meus irmãos, isso é bíblico. Lá em Romanos, capítulo 1, a palavra fala isso. Romanos 1, 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, é isso, né, irmãos?
Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Olha lá, irmãos. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Quer dizer, isso já está, hoje isso já existe, meus irmãos, em juízos temporários, juízos parciais, mas um dia esse vai ser o juízo final. Um mundo sem propósito. Além de tudo, meus irmãos, essas pessoas serão sufocadas, além de viverem nesse mundo, que é o que eles querem hoje, não é isso que vocês querem, então vocês vão viver assim. Além de tudo, meus irmãos, eles vão ser sufocados pela ira de Deus, que vai ser constante. Nós estudamos aqui, quando nós vimos, uma dessas quintas-feiras aí, os atributos de Deus, que um atributo, meus irmãos, que a presença do Senhor, ela é plena em todos os lugares. Não existe uma parte de Deus num lugar e uma parte de Deus em outro lugar, porque Deus é um ser simples, se é que os irmãos lembram disso. Mas a manifestação da presença de Deus é diferente num lugar e no outro. A manifestação de Deus nos novos céus e na nova terra vai ser diferente da manifestação de Deus nesse lugar, para onde os ímpios vão. Então vai ser um mundo completamente sem propósito, sem beleza, sem harmonia, sem nada, e ainda açoitado pela ira de Deus eternamente, porque são dignos de morte os que tais coisas praticam. A ressurreição de Lázaro, meus irmãos, voltando a ela é um milagre maior, se é que eu posso falar de milagre maior, né, irmão? Perdoe até falar isso. Maior do que os outros, por quê? Porque Lázaro estava morto há 4 dias. Havia uma crença entre os judeus de que o espírito da pessoa ficava ao lado da pessoa por 3 dias. Depois, quando começava a corrupção, quer dizer, a deterioração da carne, então o espírito ia embora e não tinha mais solução. Isso é verdade, meus irmãos. A Marta falou isso, né? Lá em João 11, na ressurreição. Na ressurreição, Marta falou, 11:39, disse Jesus, tirai a pedra. Jesus mandou entrar. Mas Marta falou assim, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Agora, qual a diferença dessa ressurreição? Tem uma outra coisa que comprova isso. Lá em Atos capítulo 13, meus irmãos, lá em Atos capítulo 13, olha que interessante. Atos 13, versos 35 e 36, a palavra diz assim, pelo que também em outro salmo, falando do Salmo 16, diz assim, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso aqui, meus irmãos, é um judeu escrevendo num contexto judaico. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Quer dizer, não permitirás que o teu santo fique enterrado mais do que 3 dias. Jesus ficou 3 dias morto. Ele não viu a corrupção. Agora, na verdade, verso 36, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Porque ele não ressuscitou, Davi não ressuscitou. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então havia essa crença, meus irmãos, entre os judeus, que até o 3º dia o espírito ficava do lado. Mas Lázaro tinha 4 dias de morto já. Qual é o propósito, meus irmãos, da ressurreição? Está escrito em João 11, no texto que nós estamos aí dissecando. Em João 11, verso 4, a palavra diz assim, Jesus falando, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado, para a glória do Pai e para a glória do Filho, né? Também em Apocalipse fala isso, no capítulo 5, aquele texto que eu acho a coisa mais maravilhosa que existe. Apocalipse capítulo 5, a palavra diz, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, né? Apocalipse 5, 13, né? E meus irmãos, sempre lembrando o seguinte, o propósito fundamental, primário de todas as coisas é a glória de Deus. Existem propósitos secundários. Nós entramos nos propósitos secundários. Qual o propósito secundário da ressurreição de Lázaro? No mínimo, irmãos. Jesus amava Lázaro, era seu amigo, a Bíblia diz que ele era amigo, né? Ele teve de novo seu amigo,
Os judeus que estavam chorando lá do lado do túmulo se alegraram, as irmãs se alegraram muito. Propósito secundário, mas o propósito primário sempre é a glória de Deus. Agora, para que se cumprisse toda essa coisa, meus irmãos, tudo isso que eu estou falando, a coroa de tudo que eu estou falando, é que faltava um último lance. Faltava a morte e a ressurreição do próprio Filho de Deus. Ninguém teve o caminho aberto para a eternidade, irmãos, por causa da ressurreição de Lázaro. Ninguém teve a porta para a eternidade aberta por causa da ressurreição da filha de Lázaro, nem do filho da viúva de Naim. Quem tem o caminho aberto para a eternidade tem, porque Cristo ressuscitou. Cristo é a porta para a eternidade. A ressurreição de Cristo era necessária. Assim, meus irmãos, a morte e a ressurreição de Cristo, elas atendem a um propósito que está dentro do plano todo do Senhor. O plano do Senhor na história começa com a concepção de Jesus, que foi santa, porque foi o Espírito Santo que gerou o Filho de Deus. Continuou com o nascimento de Jesus, com a vida santa que Jesus teve, com a cruz e o túmulo vazio, aqui nós estamos falando de morte e ressurreição, e continuou depois da ressurreição dele, com a ascensão dele e com o fato dele ter se assentado no trono, onde ele está até que todas as coisas se completem. Isso está escrito em Atos 3, 21. Olha que texto importante. O qual convém, Jesus, que o céu contenha até os tempos da ressurreição, da restauração de tudo. Jesus morreu, meus irmãos, porque ele obedeceu ao Pai em todas as coisas. Ele podia não sofrer, meus irmãos. Ele disse assim, se eu quisesse, eu oraria agora ao Pai, o Pai me enviaria miríades de anjos, legiões de anjos, e eu ficaria livre. Mas a morte dele foi voluntária. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa que eu preciso falar aos irmãos. Quem ressuscitou Jesus? Quem tem o poder da ressurreição? Atos 5,30 diz assim, o Deus de nossos pais, quer dizer, o Pai, ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Em Romanos 6,4, meus irmãos, fala uma coisa semelhante. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Só que, meus irmãos, aqui em João, capítulo 10, nos versos 17 e 18, nós lemos o seguinte, meus irmãos. Disseram-lhe os 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama. Olha, meus irmãos, a voluntariedade de Jesus para morrer e o poder dele de ressuscitar. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. 10, 18. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou, voluntário. Tenho poder para a dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Meus irmãos, ele tinha poder para ressuscitar a si mesmo. Esse Jesus que é co-criador com o Pai, João 1,3 fala isso, que é o sustentador de toda a criação, Hebreus 1,3 fala isso, Colossenses 1,17 fala isso, que está sentado à destra do Pai, Hebreus 12,2 fala isso, que reina sobre tudo, como Hebreus 2,8 fala, ele reina sobre a morte e tem poder sobre a morte. Ele tinha poder, e o Pai tinha poder, para trazê-lo de volta à vida. Ele tinha poder para dar a vida, ele tinha poder para tornar a tomar a vida para ele. A única esperança, meus irmãos, que nós temos é a ressurreição de Cristo. E aqui entra um texto que é muito conhecido, que é 1 Coríntios, capítulo 15, meus irmãos. Se Cristo não ressuscitou, olha o que fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns, que não há ressurreição de mortos,
Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, não sei o que eu estou fazendo aqui. E vã a nossa fé, porque nós cremos na ressurreição dele. E assim somos considerados falsas testemunhas de Deus, pois nós testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha lá, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. E os que dormiram em Cristo, quer dizer, os que já morreram, estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, estão todos perdidos. Só que, meus irmãos, nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos. Verso 21 aqui em seguida. Porque assim, mas agora, verso 20, agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo. Ele é o primeiro da ressurreição, está escrito em Atos 26, verso 23. Os que ressuscitarão, meus irmãos, nós já sabemos o que vai acontecer na eternidade com os que ressuscitam. Na eternidade, meus irmãos, olha aqui mesmo em 1 Coríntios 15, verso 42, 43, assim. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. E o texto de 1 João, que eu cito para os irmãos quase todo dia aqui, porque eu amo o texto, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que nós havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então nós sabemos que no futuro, meus irmãos, nós teremos um corpo igual ao dele. Nós vamos ressuscitar porque ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Mas, e é o que é mais importante para nós hoje, meus irmãos, porque nós conversamos aqui alguma coisa na quinta-feira sobre o seguinte, sobre uma fé escatológica. Lembra? Acabamos a aula aqui quinta-feira falando sobre uma fé escatológica. Isso quer dizer uma fé que é vivida hoje, pensando nisso que nós sabemos que vai acontecer na eternidade. Com relação a esta fé hoje, sobre a ressurreição, qual o efeito da ressurreição hoje? Então nós temos que pegar lá em Efésios, capítulo 2, versos 4 a 6, a palavra diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com ele, pela graça sois salvos. Alguém que estava morto e vivificou, como é que chama isso, irmãos? Ressurreição. Verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso é, nós já somos ressuscitados. Ele já nos ressuscitou. E já nos colocou em contato, meus irmãos, com alguma realidade espiritual, alguma realidade eterna, não plena, não completa, irmãos, mas nós não estamos dissociados da realidade eterna. Cristo nos ressuscitou, já somos ressuscitados, porque Ele deseja que nós vivamos nesse presente século algo da eternidade. Como é que nós vamos poder dar testemunho da eternidade, irmãos, se nós não estivermos falando da eternidade? Colossenses 2,12 fala dessa fé escatológica. Colossenses 2,12 diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Nós cremos na ressurreição dele pela fé. E estamos vivos pela fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé, meus irmãos. É uma fé escatológica. Agora, aqui em Colossenses 1,4, Colossenses 3, versículos de 1 a 4, a palavra, meus irmãos, dá uma indicação clara da forma como nós temos que viver. Portanto, se já, presta atenção nisso, irmãos, se já ressuscitasses com Cristo, já ressuscitamos ou não, irmãos? Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, irmãos. Se já somos crentes, isto é, se já ressuscitamos,
porque os que não são crentes estão mortos, os seus delitos e pecados. Se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos para as coisas do mundo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meus irmãos, o Senhor é a ressurreição e a vida. A ressurreição de Cristo abriu a porta para a nossa ressurreição. A palavra diz que se nós morremos com Cristo, nós vivemos com Cristo. Romanos fala isso. Hoje, os que são crentes, eles estão vivos porque um dia estiveram mortos e Cristo os ressuscitou porque eles manifestaram fé. Esses que estão vivos hoje, se é que é o nosso caso, se é o caso de todos quantos vão ouvir essa pregação, então esses que estão vivos, meus irmãos, precisam procurar as coisas que são próprias da vida, mas não da vida desse mundo, irmãos, da vida eterna. Pensar nas coisas que são de cima, isso se chama fé escatológica. Por que eu vou fazer isso hoje? Porque o propósito é glorificar o Senhor. Por que eu vou fazer isso, aquilo? Porque eu quero glorificar o Senhor. Por que eu compro? Por que eu vendo? Por que eu caso? Por que eu faço isso ou faço aquilo? Porque isto faz parte do plano do Senhor para a eternidade. Nós temos a vida cheia, meus irmãos. A vida do crente não é uma vida de poucos afazeres. Agora está todo mundo de quarentena, está em casa, não tem o que fazer. Meu irmão, temos que buscar a face do Senhor para saber o que nós temos que fazer. Porque o que nós temos que fazer, segundo a vontade de Deus, é o que nos liga com a eternidade, que o Senhor já colocou numa dose homeopática, já colocou dentro de nós. A eternidade está dentro de nós. Eclesiastes fala isso, colocou a eternidade no coração deles, mas eles não conseguem entender, o mundo não consegue, nós conseguimos entender, a eternidade está dentro de nós, e nós devemos viver para essa eternidade, meus irmãos. Colossenses 3, de 1 a 4, o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos faça viver como Cristo quer que nós vivamos, viver para Ele, viver segundo a fé que nós temos, de que Ele ressuscitou dos mortos, e que um dia vai voltar, e nós louvamos o nome dele para a glória de Deus Pai. Amém.